Seja muito bem-vindo à Maratona Get Ready for IELTS. Eu sou a Emanuele e nessa série de vídeos eu vou te contar como pessoas comuns, assim como você, alcançaram a nota máxima no IELTS. E assim, elas puderam dar orgulho para suas famílias e ter uma vida completamente diferente da maioria das pessoas por aí. Mas antes, dá uma olhada nessa galera. Esse é o Alex. Ele foi para a Austrália fazer parte do doutorado dele. Ele teve um overall 8, duas notas 9 e um lindo 7 na prova dele de speaking. E assim como Alex, muitos outros alunos já conseguiram a nota máxima no IELTS. Outra aluna também que conseguiu uma nota excepcional foi a Carol. A Carol, a Carol, ela precisava do IELTS para poder fazer o doutorado dela na França. Vamos escutar um pouquinho? Oi, gente, meu nome é Carol. Bom, eu sou doutoranda de Linguística e eu conheci a Manu porque surgiu a oportunidade de fazer para mim, né, um doutorado de sanduíche em outro país. E aí, com isso, eu deveria entregar, então, uma prova de proeficiência. A escolhida por mim foi o IELTS, justamente porque eu já tinha tido contato com a prova anteriormente, só que a minha prova antiga, ela venceu em 2018. Bom, e aí eu comecei a estudar sozinha mesmo com os materiais que o British Council ele manda para você assim que você faz, né, o pagamento da taxa de inscrição. Mas eu percebi que eu precisava de uma ajuda a mais, principalmente com relação ao writing e também ao speaking, porque sozinha eu não acho que eu conseguiria, né, me corrigir na minha fala e nem mesmo ver os meus erros gramaticais no writing. Então, buscando mesmo no Instagram, eu coloquei IELTS na busca do Instagram e encontrei a Manu. E logo de cara eu já vi um perfil cheio de informações, assim, muito relevantes sobre o teste. Então, entrei em contato com ela por WhatsApp pra gente poder ver se conseguiríamos fazer isso. A Manu até falou, assim, que seria um grande desafio, porque eu tinha pouquíssimos dias para estudar até o exame. O curso dela, geralmente, né, dura um período mais longo, aí uns 3 meses, só que eu só tinha 2 semanas para poder aprender tudo que ela ia passar para mim. Na minha primeira vez fazendo o teste, quando eu realmente tive tempo de me preparar, a minha nota geral foi 6,5. E dessa vez, com a ajuda da Manu, a minha nota geral foi 7. E eu me lembro da Manu falando comigo assim: você vai tirar um 7, você é aluna de 7. Eu falava: Manu, eu só quero tirar o que eu preciso, que era um 6. Mas aí foi muito melhor do que eu esperava. E eu tenho. Pois é, essas foram algumas das pessoas transformadas pela doutora Emma, que trabalha ao lado de professores de algumas das melhores universidades do mundo, como Glasgow, Oxford, UCL, até mesmo University of Genova, na Itália. Mas nem sempre foi assim. Deixa eu te contar como foi que eu cheguei até aqui. Bom, eu nasci em Belo Horizonte, sou filha do João e da Irene, e éramos uma família muito feliz. Até que em 1994, quando eu tinha apenas 9 anos, o meu pai, que era o provedor da família, faleceu. No ano passado, completou 30 anos que ele se foi. E apesar de ter sido um choque muito grande para a nossa família, foi bem transformador e acabou que, para minha mãe e para mim, foi, na verdade, um fortalecimento de laços, né? A gente teve que cuidar de coisas que antes a gente não cuidava, então foi uma época bem pesada. Eu fui obrigada a me fortalecer de uma forma inimaginável para uma criança de 9 anos de idade, mas ainda assim eu gosto de guardar cada pedacinho de lembrança dele, de uma forma leve, sabe? Que é exatamente o que ele queria. Meu pai era uma pessoa super divertida e muito alto astral, e de fato não tem motivo nenhum para eu ficar aqui chorando, sabe? A morte dele só aproximou minha mãe de mim, e a partir desse momento, a vida, foi só mamãe e eu.
E eu me lembro que ela fez de tudo sempre para me dar o melhor. E a única coisa que ela insistiu muito que eu tivesse foi uma boa educação. Afinal de contas, ela sempre disse que a gente pode perder tudo, menos o diploma. É uma coisa que a terra nunca vai comer. Depois da morte do papai, a nossa situação financeira ela ficou bem complicada e a gente teve muita dificuldade. A mamãe teve muita dificuldade para conseguir me manter na escola que eu estudava. E, pô, né? Veja bem, a gente ficou tão quebrada que minha mãe teve que ir na escola pegar uma bolsa, pedir uma bolsa para as irmãzinhas, né, que eram as diretoras da escola, para que eu pudesse continuar os meus estudos lá e não precisasse mudar de escola. E aí ela fez um pacto comigo. Ela disse: Olha, você pode seguir todos os seus sonhos, mas eu queria muito estudar alemão, porque era uma paixão que eu tinha herdado do meu pai. Mas ela foi muito firme comigo. Ela: Olha, você pode estudar alemão, você pode estudar a língua que você quiser, mas você precisa primeiro dominar a língua inglesa. E essa foi a minha primeira grande missão. Eu, com 10, 11 anos de idade, eu tentei estudar tudo que eu podia. 10 anos, 10 anos de idade, há muito tempo atrás, né? A gente não tinha internet, não tinha Google Tradutor. Eu ia pronunciando as palavras de acordo com o que eu ouvia nas músicas, que eu precisava gravar em fita cassete, assim, né? Não sei se vocês sabem o que que é isso, não, mas, enfim, é uma fitazinha, assim, que a gente precisava gravar a música, porque não tinha DVD, não tinha Spotify, não tinha nada disso. E era um negócio, assim, era difícil, viu? Vou contar pra vocês. E eu tinha que tentar pronunciar as palavras mesmo sem ter certeza, mesmo sem nunca ter ouvido ninguém falando inglês. E aí, cada tentativa, eu sentia que eu estava me aproximando um pouco mais daquele sonho, né? E na adolescência, a minha paixão pela língua, ela foi realmente se consolidando, ela foi ficando mais e mais forte. Eu fui dando meu jeito ali para ficar anotando as palavrinhas todas que eu aprendia. Eu tinha um caderno que andava comigo para cima e para baixo. Era eu, um dicionário, o caderno e as músicas que eu ia ouvindo. Foi assim que eu comecei a aprender a língua inglesa. E aí, uma das minhas primeiras referências foi uma prima minha que conseguiu ir para Oxford, que naquele momento eu não sabia muito bem como que eu ia fazer para ir. Que ela me mostrou as fotos e eu fiquei maravilhada com o lugar. Era um lugar realmente espetacular. Eu falava, como é que eu vou fazer para conseguir ir para essa tal de Oxford? Se minha mãe não estava com dinheiro nem para pagar a mensalidade da escola. Mas tudo bem, a gente vai pensando em formas ali, né? E eu achei que pudesse até ser impossível, sabe? Bom, mas tudo bem. E aí o destino estava sempre me testando, porque assim, as pessoas falavam exatamente assim comigo: Poxa, por que você está preocupando com inglês? Você não vai sair nem daqui de Belo Horizonte, que dirá ir para Inglaterra? Mas eu já sabia que o inglês era muito mais do que aquilo para mim, sabe? E aquele comentário, ele só se transformou numa faísca, sabe? Motivacional, para que eu lutasse ainda mais para eu conseguir alcançar os meus objetivos, que um dia era estudar numa universidade fora do país. Aquilo para mim era o meu maior sonho de criança e adolescente. Mas a porta ela começou a se abrir de verdade quando eu entrei para um programa de intercâmbio. Foi ali que eu tive um contato muito diário com várias pessoas que falavam inglês e fui desenvolvendo muito, sabe? É, Depois disso, eu consegui uma bolsa na escola de inglês do meu bairro, onde eu comecei a trabalhar como na biblioteca da escola, né, onde eu ajudava as pessoas a organizar, fazia a função administrativa mesmo, mas foi um grande contato com a língua inglesa. Eu conversava com muitos professores de inglês e ali a minha paixão foi só aumentando. E Bom, mesmo trabalhando e estudando, eu consegui concluir o ensino médio e aí eu consegui entrar para a faculdade. Passei em terceiro lugar no curso de turismo de uma excelente faculdade aqui da minha cidade. E ali, quando eu entrei na faculdade, eu sabia que eu queria mais. Eu sabia que eu queria, sabe, muito mais do que qualquer emprego que a universidade me oferecesse. E, por coincidência, o meu primeiro emprego foi exatamente como secretária de uma escola de inglês.
E como a minha história com o inglês era muito antiga, eu já achava que eu sabia o suficiente para fazer uma prova de proficiência. Eu queria estudar numa escola renomada da cidade, e a escola disse: Olha, seria interessante que você fizesse uma prova de proficiência. Eu nem sabia o que era isso, tá? Para ser bem honesta, eu fiquei pensando assim: tá bom, eu vou fazer. Eu já falo inglês, eu já estudei inglês há muito tempo, então é só uma prova, eu vou dar conta do recado. E a escola insistiu: não, você precisa fazer um curso preparatório. Eu falei: não, que curso preparatório o quê? Pô, falo inglês desde pequena, pensando comigo, né? Não preciso disso. Quando eu faço a prova, sem a preparação, e eu recebo o resultado, aquilo ali foi um banho de água fria. Eu falei, óbvio, né? Primeiro, que eu não sabia nem o que era uma prova de proficiência, que eu fui ver naquela hora que não estava medindo só o meu conhecimento de inglês. E eu fiquei assim, desnorteada. Eu falei, meu pai eterno. Eu tava, sabe, eu achava que eu sabia inglês. Eu tava tão segura com o que eu achava, só que eu não tinha estratégia como eu achava que eu tinha. Eu achava que era só saber inglês, mas não é verdade. Não foi bem assim. E eu pensei, poxa, onde que eu errei? Sabe, eu preciso fazer alguma coisa. E aí eu comecei a procurar pessoas para me auxiliar. Eu comecei a estudar ainda mais, continuei estudando, continuei trabalhando, porque o meu sonho de estudar fora, ele se manteve, sabe? E aí eu falei assim, quer saber? Eu não passei porque eu precisava morar num país de língua inglesa. É lá que eu vou me desenvolver. Bom, com 22 anos eu consegui ir para os Estados Unidos, foi a primeira vez que eu morei fora. Mas é muito importante ressaltar que o motivo qual eu, de fato, melhorei muito o inglês, que eu aprendi muito inglês, mesmo estando no país de língua inglesa, não foi somente eu estar lá. Porque o que me fez aprender mesmo, o que me fez fazer com que eu chegasse aonde eu cheguei, tanto lá, né? Porque eu já dava aula de inglês e aquilo ali foi uma virada para mim, foi o fato de eu fazer exatamente tudo dobrado do que os professores pediam. O professor me pedia para ler um livro, eu lia dois. O professor falava, vai ter prova, tem que estudar isso, isso e isso. Eu estudava muito mais. Eu estudei gramática, eu estudei absolutamente tudo que o professor me mandava estudar. Porque eu precisava, eu gostava da língua e eu queria me apropriar daquilo ali com muito mais domínio. Essa é a verdade. E quando eu voltei, para o Brasil, eu já comecei a preparar alunos para programas de intercâmbio, porque eu já dava aula, voltei e continuei dando aula, e foi exatamente essa experiência de, né, preparar alunos para programas de intercâmbio que eu comecei a desenvolver as habilidades que eu precisava para ajudar os alunos com o IELTS. E nesse momento também eu entendi que a prova de proficiência ela não estava testando só o inglês das pessoas. Muito pelo contrário, ela testa o conhecimento sobre a prova. Ela testa se você tem estratégia. Porque, veja, o IELTS ele não é uma prova de inglês. O IELTS é uma prova em inglês. Isso faz toda a diferença quando você entende. Porque a maioria dos cursos, eles te entregam só papel, mas eles esquecem de preparar o aluno. Os métodos, eles são, em sua grande maioria, organizados para atender alunos de todas as nacionalidades, não só para brasileiros. É, Esses pesquisadores de fora, muitas vezes, eles não entendem o quão peculiar é a nossa cultura aqui no Brasil. E nem todas as escolas e professores conseguem entregar mais do que aquilo que está no papel, porque os métodos são engessados. Mas o meu grande desafio mesmo, ele surgiu em 2014, quando eu comecei a preparar alunos para o IELTS, e eu não sabia que aquela prova, ia mudar tanto a minha vida e a vida de tantas pessoas. E foi pensando nessa diferença que eu quero fazer na vida das pessoas que eu decidi que eu não queria ser mais uma professora qualquer. E aí eu voltei para a academia, onde eu fiz a minha especialização, meu mestrado e meu doutorado, que tudo foi dentro da língua inglesa, né? Ensino e aprendizagem de língua inglesa, que são os meus títulos acadêmicos. E aí, depois disso tudo,
O meu doutorado eu comecei agora em 2022 e terminei agora em 2024. Nesse período, eu consegui, gente, 2020, eu comecei em 2020, em 2022, no meio da pandemia, eu conquistei o meu maior sonho, que foi uma bolsa para estudar na Universidade de Glasgow, onde eu tive a oportunidade de trabalhar e estudar lá na Escócia. Então, só para contrariar não só a minha prima, ou grande parte das pessoas, eu consegui. Aquela foi a minha chance de viver absolutamente tudo que eu já tinha trabalhado com outras pessoas, sabe? Eu já tinha preparado tanta gente para estudar fora e aquilo estava acontecendo exatamente comigo. Era a minha vez. E aí a gente começou a trocar, eu comecei a trocar e-mail com, com a universidade, até que eles me mandaram a seguinte mensagem: Ó, Emma, tá tudo certo para você vir, só que você precisa me entregar o IELTS. E aí eu fiquei pensando, eu já tinha preparado tanta, mas tanta gente para realizar essa prova, e agora eu preciso me preparar. É um negócio engraçado, porque quando a gente está dentro da garrafa, a gente não consegue ver o rótulo do lado de fora. E eu comecei a me preocupar com aquilo ali, porque como professora é muito fácil eu entender as demandas dos meus alunos. Mas como aluna, como é que eu vou conseguir entender se eu estou entregando, né? Se eu estou. E aí, em 2022, eu entendi a ansiedade e a pressão que todos os meus alunos tinham, porque eu também precisava entregar nota para a universidade, sendo professora. E ainda tinha que lidar com o peso e a responsabilidade de já estar preparando alunos para essa mesma prova. Então, a maioria das pessoas me diziam para ficar tranquila, porque eu já sabia tudo da prova. Mas eu não era mais aquela menina boba do passado que achava que ia fazer a coisa acontecer. Não, eu descobri que naquele momento, apesar de todos os anos de experiência, eu também precisava de orientação para poder alcançar aquele nível. Eu precisava de alguém para avaliar se a minha produção oral e escrita estava de acordo com os critérios exigidos da prova. E pasmem, eu não encontrei ninguém que fizesse por mim o que eu já entregava para os meus alunos. E, puxa vida, era tão básico que até eu achava que o que eu fazia era básico. Não tinha nada de extraordinário, mas não. Eu vi vários alunos chegando com a mesma insegurança. E foi aí que eu decidi que eu precisava ajudar essas pessoas. Foi exatamente aí que nasceu meu método. Foi naquele dia, fazendo aquela prova, conversando com aquelas pessoas que estavam chegando e fazendo a prova também, que eu resolvi que eu ia melhorar cada vez mais o meu método de ensino, a minha forma de ensinar as pessoas a passarem no IELTS, porque eu não queria ver mais ninguém passando por aquilo. As pessoas não precisavam passar por aquele estresse todo, sabe? Tem um caminho muito melhor, muito mais fácil e mais inteligente. E é isso que eu faço hoje, é isso que eu vou continuar fazendo pelos próximos anos. Mas agora, vamos para o que interessa. Bora lá começar a nossa aula? Eu já passei pelo IELTS, eu já passei por todos os perrengues que eu precisava passar para poder construir o meu método, para que você não tenha que passar por nenhum deles. E agora eu estou dividindo isso aqui com você porque eu quero te mostrar que é possível você mudar de vida também e conseguir alcançar os seus objetivos, alcançar a nota máxima no IELTS. Papel e caneta na mão agora, porque é a hora que você vai aprender quais são os três pilares para você tirar a nota máxima no IELTS. Let's go? Então, eu preciso ter certeza que você não está cometendo nenhum desses cinco erros, porque muitas vezes as pessoas acham que elas estão fazendo o que é certo, mas ao invés de ajudar, isso está só atrapalhando e atrasando o caminho. E eu preciso eliminar essa possibilidade da sua jornada. Afinal de contas, é por isso que eu estou aqui. Shall? Bom, agora alguns erros que várias pessoas cometem com muita frequência, like over and over again.
O primeiro erro é não entender a prova. Quando o aluno ele não entende a prova, ele subestima a prova. Ele acha que o fato dele saber inglês, ele não precisa estudar. E a verdade é que a gente sabe que a prova não é de inglês, a prova é em inglês. Então não é só saber inglês que vai te ajudar a fazer a prova. Eu fiz isso. Eu tive uma péssima experiência e eu quero que você tenha também. O erro 2 é não fazer simulado. E não fazer simulado vai fazer com que você não tenha expertise de prova no dia da prova. E aí você não fez simulado, você não sabe o que que vai acontecer no dia da sua prova, e aí pronto. Você vai dar com os burros na água. Não vai dar muito certo, porque você não treina. E se você não treinou, você não vai conseguir fazer. No final das contas, você não vai conseguir gerir bem o seu tempo. Enfim, não vai dar certo. O outro erro, também relacionado com simulados, é fazer simulados em excesso. Então, da mesma forma que não fazer simulados impacta negativamente no seu resultado, fazer simulados demais também impacta negativamente. Por quê? Porque se você não sabe o que que você está fazendo, você fica repetindo ali o erro, sabe? Over and over again. Você faz 5 simulados, 10 simulados, sem saber se o que você está fazendo está certo ou errado. Porque uma, se você não tem um professor ali para te ajudar, como é que você sabe que você está fazendo certo? Como é que você sabe que a redação que você está escrevendo é suficiente para aquele momento? Não tem como você saber. Você não tem um guia, né? Então, fazer simulado demais, sem você ter certeza do que você está fazendo está certo, só vai atrapalhar o seu caminho. O erro 4. O erro 4, ele está relacionado à memorização. É você ficar memorizando. Tá, mas espera, memorizar a gente não precisa decorar as coisas? Não, não precisa não. A gente precisa aprender a fazer da forma correta. Então, um erro gigantesco das pessoas é ficar procurando na internet modelos de redação. Aí aparece aquele monte, né? Band 8, Band 9. E aí você começa a ler um parágrafo, você fala assim, é aquilo ali que eu vou usar. E aí você pega aquele a abertura do parágrafo, você decora aquilo ali, você memoriza e fala: eu vou usar isso aqui e eu vou arrasar. Vai arrasar com a sua nota. É isso que você vai fazer. Por quê? Porque você decora o começo do parágrafo, mas você não aprendeu a desenvolver aquilo. E se você não sabe desenvolver aquela frase, aquele chunk, chances são que você não vai conseguir manter a coerência do seu parágrafo. Além disso, se você não sabe, né, se a pessoa não sabe, memorized language sofre penalização. Isso quer dizer que se o examinador, porque sim, quem corrige as redações e o seu speaking não é a inteligência artificial, é uma pessoa. E se a pessoa que está corrigindo aquela redação, ela pega aquele pedaço de memorized language, ou seja, língua memorizada, ele vai marcar lá na sua correction sheet que o aluno usou um pedaço de língua memorizada e marca a penalização. Isso decresce a sua nota. Então, entenda, memorizou palavra, memorizou pedaço de frase, expressão para colocar em redação e o examinador pegou, certamente você vai perder ponto. Então, não brinca com o examinador. Não fica memorizando a língua. Aprende a usar. E aí, a gente vai para o nosso último erro, que é o under delivery. Eu não sei se você já entendeu o que é under delivery, se você já ouviu essa expressão, mas o contrário de under delivery é over delivery. Over delivery é quando você entrega demais. Logo, under delivery é quando você entrega de menos. E aí a pessoa vira e fala assim: ah,
Mas eu escrevi uma redação com 600 palavras. Eu arrasei. De novo, você arrasou com a sua nota. Com toda a minha experiência, e toda vez que eu pego uma prova, uma redação que tem muitas palavras, eu já sei que aquela redação não está respondendo o que está sendo pedido. Por quê? Você não conhece a prova. Você não se deu o trabalho de procurar alguém que conhecesse a prova de fato e você não sabe o que que tem que ser entregue. Se você não sabe o que que tem que ser entregue, você não sabe como que você tem que estruturar a sua redação. Com isso, você me entrega uma redação com 600 palavras achando que está arrasando. E isso, na verdade, vai arrasar a sua nota. Então, tenha atenção a isso. É, O aluno, quando ele não sabe os critérios que estão sendo avaliados, ele não consegue entregar o mínimo necessário. E isso acontece também quando a gente está fazendo a correção de simulado, né? Que é o nosso grande e maior erro. Não conhecer a prova. Eu faço o simulado de qualquer jeito quando eu faço, quando eu não faço também a situação complica toda por ali. E eu não sei como corrigir as minhas redações, eu não sei como corrigir minha prova de multiple choice. Eu não tenho a capacidade teórica e técnica. Eu não sou professor. Você está corrigindo como? Da sua consciência? Você pegou ali, abriu, falou, ah, beleza, vou. Você não sabe, você não tem essa noção, você não tem esse know-how. Então, você se atrapalha naquela correção. E aí você entrega tudo errado, né? Você não consegue entregar o que é necessário. Mas eu espero que você não esteja cometendo nenhum desses erros, né? Esse eu espero. Vamos recapitular o que que a gente viu hoje? Hoje a gente viu que os 5 maiores erros da pessoa que está se preparando para o IELTS sozinha é que ela não conhece bem a prova. Ela não faz simulados, ou ela faz simulados em excesso. Ela tem o under delivery, que impacta em absolutamente tudo. E por último, ela ainda faz a gentileza de memorizar chunks errado, de forma errada, sem saber fazer a construção adequada para que ela tenha um desempenho melhor na prova. E aí, na próxima aula, você vai ver como que você vai corrigir todos esses erros e ter certeza que você está no caminho certo. Cometendo algum desses erros, gente, tá tudo bem. Lembra que o importante é a gente entender que a gente precisa corrigir a rota e que ainda dá tempo. Você está aqui para fazer isso. E se você quer aprender a corrigir esses erros e de fato acertar direitinho na sua rota, eu te vejo na aula 2, que vai acontecer na quarta-feira, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. See you there.